Graça e paz, povo de Deus, esta é a meditação no nosso culto familiar noturno, neste dia do Senhor. E o texto da nossa meditação desta noite está em Mateus capítulo 5, capítulo 7, versículos 1 a 5, que eu quero ler agora com você. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o teu nome por mais um culto em que nós podemos prestar como famílias do Senhor, como igreja do Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a nossa meditação, ajudando-nos a entender que nós somos juízes, mas também somos réus, e que o Senhor nos ensine sobre como devemos julgar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não julgueis. Esse é um dos pronunciamentos mais mal compreendidos e mais mal interpretados de Jesus. E é um dos que nós mais utilizamos hoje. Este trecho pertence ao Sermão do Monte. E eu quero começar aqui exatamente trazendo para você algumas verdades acerca do que Jesus não quis dizer com este mandamento. Porque muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, as pessoas o usam de maneira inadequada, principalmente quando não querem de forma alguma ter suas atitudes e palavras de alguma maneira sofrendo uma avaliação crítica, ainda que construtiva. Mas o que foi que Jesus não quis dizer é como eu começo considerando este texto. Primeiramente, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, ele não quis dizer que nós não podemos exercer nenhum tipo de julgamento. Existem, na verdade, situações em que nós precisamos e devemos julgar. O próprio verso 6, no mesmo texto, no parágrafo seguinte, nesse trecho Jesus diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilaceram. A pergunta que eu faço é, como é que eu vou distinguir quem é cão e quem é porco? Jesus está se referindo a quem? Ele está se referindo àqueles que escarnecem do Evangelho, aqueles endurecidos de coração, que de modo algum, depois de muito exortados, querem arrepender-se e reconhecer a verdade do Evangelho. Mas como é que eu vou decidir quem é cão e quem é porco, se eu não exercer julgamento? Do mesmo modo, no verso 15 desse mesmo capítulo aí, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como eu vou decidir quem é falso profeta para que eu me acautele dele? Somente exercendo julgamento. Por isso Jesus, inclusive, nos dá um critério pelo qual devemos julgar aqueles que se dizem profetas de Deus. Ele diz no verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, às vezes, nós estamos numa posição que exige de nós o exercício de julgamento. Nós podemos também citar 1 Coríntios capítulo 5, versos 11 a 13, quando Paulo ordena que se disciplinasse um homem que possui a mulher do seu próprio pai. Lá ele diz assim, com que direito haveremos nós de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai dentre vós o malfeitor. E ainda no capítulo 6, verso 5 de 1 Coríntios, tratando de litígio entre irmãos, ele diz, não haverá um sábio que possa julgar no meio da irmandade? No capítulo 14, falando acerca dos profetas, ele diz, tratando-se dos profetas, um fale e os outros julguem. Logo, a Escritura não está nos proibindo de julgar de qualquer maneira, de modo algum. Às vezes, na verdade, nós estamos em uma posição que exige de nós o exercício do julgamento. Como pais, nós temos que julgar entre as ações dos nossos filhos, como líderes também, as ações daqueles que nos são subordinados, os magistrados precisam julgar. Enfim, Jesus não quis dizer
com esse não julgueis, que nós não devemos exercer nenhum tipo de julgamento. Em segundo lugar, Jesus não está dizendo aqui que devemos aceitar todo tipo de conduta todo tipo de conduta sem exercer um senso crítico. Nós vivemos uma sociedade, meus irmãos, permissiva, que quer nos induzir a banir o julgamento de nosso raciocínio. Não se pode mais denunciar a imoralidade, não se pode mais chamar o pecado de pecado, e não se pode falar em certo e errado, porque você é rotulado ou de maniqueísta ou de ter um pensamento binário. Este é o sentimento da moda. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não quis dizer que nós devemos suspender de todo o nosso senso crítico e abrir mão do conceito de certo e de errado conforme as Escrituras. Na verdade, Jesus tinha em mente aqui certos tipos de julgamento quando ele disse não julgueis. Então, eu quero nortear a nossa meditação com duas perguntas, né? A primeira é: que tipo de julgamento nós devemos evitar? Do que Jesus está falando quando ele diz não julgueis? E a segunda pergunta é: por que devemos evitar o juízo precipitado, o juízo equivocado? Então, primeiramente, que tipo de julgamento nós devemos evitar? Bom, que tipo de juízo nós devemos evitar? Em primeiro lugar, Jesus está querendo dizer que nós devemos evitar o juízo sem conhecimento de todos os fatos. Quando nós julgamos sem entender todo o contexto que estamos julgando, o contexto da ação, seja a ação de um irmão, a fala de alguém, quando nós tiramos de contexto a fala de alguém, nós estamos julgando de maneira precipitada. Sabe, meus irmãos, a fofoca é uma manifestação, para trazermos um exemplo prático, a fofoca é uma manifestação desse tipo de juízo. Muitas vezes nós espalhamos notícias falsas sem percebermos ou sem averiguarmos de fato da veracidade. E como isto acontece especialmente nas redes sociais, e especialmente quando essas notícias são acerca daqueles com quem nós não nos identificamos, aqueles contra quem temos alguma coisa. E nós não conhecemos os fatos, não averiguamos as fontes, e muitas vezes nós julgamos precipitadamente. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz não julgueis. Por exemplo, respondendo aos judeus que, por um erro de interpretação da lei de Moisés, criticaram-no por curar no sábado, em João capítulo 7, verso 24, Jesus adverte os seus interlocutores da seguinte maneira: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Os judeus estavam criticando Jesus por curar no sábado. Isto vinha de um julgamento errado, tanto da aplicação e do conceito da lei, como dos atos de Jesus. Veja que aqui, neste exemplo que eu citei, o falso julgamento também inclui uma interpretação e uma aplicação equivocada das Escrituras. Quando eu tenho uma interpretação equivocada das Escrituras e as aplico fora de contexto, eu estou exercendo um juízo temerário, um juízo precipitado, um juízo leviano. Então, o juízo sem conhecimento de todos os fatos é o juízo que eu devo evitar. Em segundo lugar, Jesus também está falando aqui do juízo que só se satisfaz em condenar. É aquele espírito hipercrítico, aquela satisfação maliciosa e maligna quando detecta falhas e defeitos no próximo. Mais uma vez eu uso aqui o exemplo dos fariseus. Em Lucas capítulo 6, verso 7, está escrito que os escribas e os fariseus observavam a Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Este é o sentido de julgar aqui. É julgar com o objetivo exclusivo de condenar. Eles já vão com esse propósito de condenar. É por isso que na passagem paralela deste texto, em Lucas capítulo 6, verso 37, o Senhor Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Não condeneis em Lucas está em paralelo, sinônimo de não julgueis. Portanto, o juízo que Jesus está proibindo aqui é aquele juízo em que você já vai com a sentença contra o réu, porque você já tem algo contra ele. Então, esse é o tipo de juízo que devemos evitar. E aqui cabe uma observação, meus irmãos. A falta de perdão
é uma manifestação de juízo temerário. Por isso, até mesmo uma repreensão que eu faço ao irmão que me ofendeu deve ter o objetivo de ganhar meu irmão. É isto que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, lá em Mateus 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E se você observar todo o contexto do capítulo 18, você verá que até pode ocorrer uma condenação quando o processo transita em julgado perante a igreja. Se ele se recusar a ouvir a igreja, depois de todo o processo, passando por testemunhas, então consideram gentio e publicano. Isto é julgar. Porém, nas questões pessoais, quando nós nos recusamos a perdoar, nós nos tornamos juízes do nosso próximo, nós batemos o martelo de juiz, dando nossa sentença, e assim nós tomamos nas mãos uma prerrogativa que só pertence a Deus. Em terceiro lugar, o tipo de juízo que Jesus está aqui proibindo-nos de fazer é aquele de juízo que não começa com autocrítica. Então, primeiro devemos evitar o juízo sem conhecimento dos fatos, o juízo que se satisfaz apenas em condenar, quando nós já temos a sentença nas mãos, e em terceiro lugar, nós devemos evitar o juízo que não começa com uma autocrítica. É isto que ele quer dizer nos versos 3 a 5. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então ele está dizendo, olha, antes de você tratar dos defeitos do outro, procure olhar os seus defeitos, procure ver se você não está agindo da mesma forma, talvez em outras áreas, num outro sentido, numa outra perspectiva. Isto significa autocrítica. Eu preciso tirar a trave do meu olho antes de tirar o argueiro. Veja que Jesus, ele diz, olha, depois que você tirar a trave do seu olho, então você pode tirar o argueiro do olho do seu irmão. Eu não posso julgar os outros sem refletir sobre minhas próprias atitudes. Não é verdade que muitas vezes, por exemplo, nós julgamos os políticos e nós os achamos todos corruptos e nós somos vítimas da corrupção, mas nós cometemos o que nós consideramos pequenos deslizes quando nós ultrapassamos a velocidade, quando tentamos subornar o guarda, quando pegamos uma ajuda a que não temos direito, por exemplo, como muitos têm feito com essa ajuda que o governo está dando, nós estamos julgando outros por aquilo que nós mesmos fazemos. Então, um juízo que não começa com autocrítica é um juízo condenável, é um juízo precipitado, é um juízo temerário. Em segundo lugar, nosso segundo grande ponto aqui é para responder à pergunta por que nós devemos evitar o juízo precipitado. Em primeiro lugar, porque nossa tendência é minimizar nossos pecados e supervalorizar os do próximo. É isto que Jesus quer mostrar com a figura do argueiro e da trave. Veja o que ele diz, ele faz o contrário do que o nosso coração normalmente se inclina a fazer. Normalmente, quando nós olhamos o defeito do outro, nós o supervalorizamos, nós consideramos uma trave. E quando nós olhamos para os nossos defeitos, nós os minimizamos e os consideramos como um argueiro, como um cisco. Ah, foi só uma mentirazinha, sabe, pastor, que eu tive que contar. Mas olha, eu precisei, porque ele... Então, Jesus exatamente inverte o padrão natural do nosso coração. Ele diz que sempre o que está no nosso olho é uma trave. E o que nós enxergamos como trave no olho do outro é um argueiro. Então, quando nós enxergamos em nosso olho argueiro e no do irmão trave, quando nós minimizamos nossos pecados e supervalorizamos o do próximo, isto se chama hipocrisia. Por isso Jesus diz, hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave. Você tem uma trave. Veja, o argueiro é um cisco, mas a trave cobre toda a visão. Então nós devemos evitar o juízo precipitado, porque é uma tendência nossa, quando nós olhamos para o defeito do outro, maximizar esses defeitos. Mas em segundo lugar, devemos evitar o juízo precipitado, porque sem autocrítica nós não podemos ver com clareza para exercer juízo. É isso que Jesus diz no verso 5. Tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente
para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Veja, ele não está proibindo o juízo, mas ele está dizendo, se você não tiver coerência, se você não tiver autocrítica, você estará cego para os pecados do outro. Até porque, meus irmãos, devemos admitir que muitas vezes a crítica exacerbada contra o outro é nada mais do que muitas vezes a projeção da nossa própria culpa. É muito comum condenarmos nos outros aquilo que no fundo nós temos em nosso coração. Então nós devemos evitar o juízo precipitado, porque sem autocrítica nós não podemos ver com clareza. Em terceiro lugar, devemos evitar o juízo precipitado, porque nós seremos avaliados por Deus na mesma medida. Isto é, com os mesmos critérios. Ele diz isso no verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E no texto de Lucas, o texto paralelo, lá em Lucas 6,38, há um acréscimo que Lucas registra, que Mateus não registra aqui das palavras do Senhor Jesus. Ele diz, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, nós somos avaliados e muitas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor. Somos muitas vezes apanhados nos mesmos erros que outrora criticamos de alguns irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, eu vi irmãos caírem e dizerem, pastor, agora que eu caí, eu vi o quanto eu fui intransigente com aquele irmão que caiu, eu fiquei com ódio dele, eu fiquei pensando, eu nunca faria isso, e então eu caí. Então eu gostaria que você refletisse sobre isto. Você precisa entender que você será avaliado por Deus com a mesma medida. Eu quero concluir. Quer queiramos, quer não, julgar, meus irmãos, é uma condição da nossa natureza. Nós somos seres morais. E nós não temos como evitar julgar. É hipocrisia dizer que nós não o fazemos. Muita gente se trai quando diz assim, olha, eu não julgo os outros, nem condeno os outros, como certas pessoas. Já acabou de mostrar um julgamento. Porém, se nós formos honestos em tirar a trave dos olhos, nós veremos que quando nós seguimos nossa inclinação natural, porque o pecado corrompeu nosso coração, nenhum de nós sabe como julgar adequadamente. Somente por meio da ação do Espírito Santo, falando na Escritura e com a Escritura, nós podemos receber a capacidade de julgar pela reta justiça. Nós necessitamos então, meus irmãos, antes de tudo, da regeneração. E foi isto que aconteceu com aqueles que hoje estão em Cristo. É pela regeneração que nós recebemos a mente de Cristo. Sobre isso, a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16, eu quero ler aqui para você. Lá está escrito o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você não pode julgar corretamente, sem que você primeiro tenha sido regenerado, sem que você tenha nascido de novo. Ele continua dizendo, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, nós que estamos em Cristo, nós os que cremos em Cristo e o confessamos como Senhor e Salvador, nós, porém, temos a mente de Cristo. Somente recebendo a mente de Cristo pelo Espírito Santo, pela fé no Evangelho, pela regeneração, nós recebemos a capacidade de julgar. Mas quando regenerado, a primeira verdade que o pecador descobre é que ele é um réu e não tem como justificar-se a si mesmo diante de Deus. Ele é totalmente culpado diante de Deus e não há nada que ele possa fazer para se justificar diante de Deus. A reação do pecador regenerado diante do Evangelho é a mesma de Isaías, no capítulo 6, verso 5, quando ele vê o Senhor. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sim, meus irmãos, o pecador confrontado pelo Evangelho percebe que somente sendo revestido com a justiça de Cristo, que ele realizou na cruz do Calvário e na sua perfeita obediência, ele pode ser liberto da condenação da lei. Por isso nós temos que lembrar, nós somos juízes, mas antes de tudo nós somos réus. Mas uma vez convertidos a Cristo, Deus nos deu, meus irmãos, a sua palavra, pela qual nós devemos julgar todas as coisas. É por isso que Paulo diz, porque o homem espiritual julga todas as coisas. Então, a palavra de Deus nos dá o critério para julgarmos todas as coisas e, conforme a palavra de Deus nos diz, reter o que é bom e abster-nos de toda forma de mal, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22. Mas sempre devemos começar tirando a trave do nosso próprio olho. É por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 5, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Devemos examinar meticulosamente nosso andar. Devemos praticar a autodesconfiança. Nós precisamos fazer isto para que nós tenhamos coerência, autoridade no Senhor, mediante o uso dos critérios corretos da sua palavra, para julgar tudo ao nosso redor. A partir daí, então, nós podemos e devemos ser criteriosos, julgar as coisas e condenar tudo aquilo que Deus condena e aprovar tudo aquilo que Deus aprova. Lá em Efésios mesmo, no capítulo 5, Paulo diz que nós devemos reprovar as obras das trevas, e isto inclui julgamento. Lá no capítulo 5, verso 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E ele diz que todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. E é nesse contexto que ele diz, mas vejam primeiro como vocês andam. Que Deus nos ensine, meus irmãos, a julgar corretamente. Que Deus nos ensine a julgar não segundo a aparência, mas pela reta justiça que está aqui, exatamente na palavra de Deus. Vamos orar? Deus, que a tua palavra, Senhor, possa ser aplicada ao nosso coração, para que aprendamos como julgar. Primeiramente, Senhor, com um senso de autocrítica, sem precipitações, olhando todos os contextos, não aceitando como verdadeiro nada que seja verificável como tal. Acima de tudo, lembrando-nos que se não fosse a justiça de Cristo, estaríamos condenados. E, Senhor, dispostos a perdoar, mas também que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a, segundo a tua palavra, julgarmos todas as coisas, retermos o que é bom e nos abster de toda a aparência do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.